Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, estamos aqui hoje no segundo dia do voto, do propósito de Ana, e estamos crendo a Deus que a Tua palavra profética, ela está ativa aqui nessa oração. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus a palavra profética do voto de hoje. É que haverá um despertar profético na vida dessa pessoa. Ela vai despertar para o plano de Deus, para o desejo de Deus, para a vontade de Deus na vida dela. O que não for do Senhor na vida dela, o Senhor vai tirar do coração dela. Mas aquilo que for do Senhor, o Senhor vai impulsioná-la. O Senhor vai inclinar o coração dela para aquilo que é teu propósito, para aquilo que é teu desejo, para aquilo que é tua vontade. Senhor, os olhos dos teus filhos vão começar a olhar para o lugar aonde o Senhor tem um mistério, aonde o Senhor tem uma porta aberta, aonde está o teu caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus que propósitos serão revelados, chamados serão manifestos, destinos ficarão claros a partir do dia de hoje. Em o nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra, Pai, sobre todos que estão aqui nesse propósito do voto de Ana. Nesse segundo dia, Pai, desse propósito, eu peço um liberar especial do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, firme, com seus pés fincados no teu propósito, que o Senhor derrame graça sobre essa pessoa. E eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, por todo aquele que está fazendo esse voto, porque tem uma necessidade, está necessitando, Senhor, de um milagre, está necessitando, Senhor, de uma intervenção do alto. Eu peço, coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e dá vitória a ela. Dá vitória à casa dela. Desfaz, Pai, o laço de Satanás, desfaz o engano do inimigo. Cobre com o teu sangue essa família. E eu quero declarar, Pai, todo aquele que está entrando aqui nessa oração é precioso. Este homem é uma bênção, esta mulher é uma bênção, os filhos são uma bênção, essa casa é uma bênção, essa família é uma bênção. Eu libero palavras de fé, palavras de vida. Declaro que a provisão está aí, a paz está aí, a alegria está aí, o sobrenatural está envolvendo essa casa, as oportunidades estão chegando, o melhor de Deus está vindo, em o nome de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, a tua bênção sobre nós aqui nesse propósito. Amém e amém. Diga assim comigo: minha noite está consagrada ao Deus que criou os céus e a terra. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo ao segundo dia do nosso propósito, voto de Ana, com palavras proféticas. Eu estou vendo o que Deus está fazendo. Deus já começou a mexer, viu? No primeiro dia, ontem, Deus já começou a mexer aí na vida de muita gente. Incrível, nós nem chegamos ao meio do propósito e tem coisas que já começaram a acontecer. É o poder do voto. É o poder do voto. Por isso, estamos aqui aliançados com Deus, certo? Esse compromisso vocês não fizeram comigo, é um compromisso com Deus e eu creio. Deus está agindo aqui. Amém? Há poder na oração. Há poder quando nós fazemos uma aliança com Deus e coisas estão acontecendo. Eu quero aqui dar alguns testemunhos. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Toda honra e glória a Jesus. Amém? Nossa fé está nele. É Ele. Certo? E esse despertar, porque a palavra profética de hoje que nós estamos declarando é que um despertar profético começou aí na tua vida. Amém? Um despertar profético começou aí. Um despertar do Espírito Santo começou aí na tua vida. Glória a Deus. Eu creio nisso. A Geórgia, ela escreveu assim: meu filho João
que na época estava com 3 para 4 anos, começou a mancar ao correr. E depois de alguns exames, o médico disse que a cabeça do fêmur esquerdo do João não estava se desenvolvendo e que a perna esquerda não estava crescendo igual à direita. Desde então começamos a fazer acompanhamento e no início do ano passado o médico me disse que a perna esquerda dele já estava com 1,5 centímetros menor e que era algo irreversível e que essa diferença iria aumentar. Também nos informou que provavelmente quando ele tivesse 10 e 11 anos, precisaria fazer uma cirurgia e colocar uma prótese no quadril. Quando ouvi esse diagnóstico, comecei a orar com o Senhor pedindo a cura. Em setembro de 2025, levei-o novamente para o acompanhamento e o médico disse que nunca tinha visto algo assim. A cabeça do fêmur esquerdo estava igual à do direito e já não existia mais diferença entre as pernas. Ele pediu para reavaliá-lo. Em 6 meses e agora em abril de 2026 voltamos à consulta. O médico disse que não sabia explicar o que tinha acontecido. E se alguém visse apenas os 2 últimos exames, jamais diria que ele tinha um problema de crescimento e desenvolvimento ósseo. Muito menos que um dia houve diferença no tamanho das pernas. Hoje, o João, com 7 anos, está com as 2 pernas no mesmo tamanho, não manca mais, recebeu alta e está curado. O Senhor operou esse grande milagre. Você pode dar um glória a Deus aí? Você ouviu esse testemunho aqui? Você ouviu? Isso aqui é milagre. Isso aqui é o poder de Deus. Eu não estou falando de obra de homem, não é eu que fiz isso, não foi qualquer outro aqui nessa terra, foi Deus. Foi Jesus, o Cristo vivo que nós oramos. Você está vendo o porquê você não pode perder a fé? Você está vendo o porquê que você tem cada vez mais ter fé em Jesus, ter fé no poder da oração? Você está vendo? Porque às vezes a gente ouve alguns comentários aqui das pessoas dizendo: eu vou desistir. Se Deus não fizer, eu vou parar de orar. Essa é a minha última tentativa. Eu vou dizer uma coisa para você. Coloque toda a sua fé em Jesus e você vai ver o que vai acontecer. Eu não estou pedindo, eu nunca pedi para nenhum de vocês colocar fé em mim. Eu não curo, eu não faço milagre, mas Jesus faz. Jesus faz e nós estamos aqui levantando um altar de adoração. O nosso altar de adoração diz: Jesus vive, Jesus salva, Jesus reina, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus cura. Jesus cura. E posso dizer aqui em plenos pulmões, para a glória de Deus, Jesus cura. Jesus cura. Eu creio nisso. Eu creio. Recebi também o testemunho da Nilsdet, e ela escreveu assim: eu tenho um galpão que estava alugado há quase 4 anos. Quando fiquei viúva, essa era a minha renda. Agora, em fevereiro, me avisaram que iam sair do imóvel. Fiquei desesperada, mas comecei a fazer várias campanhas aqui com o Senhor. Também fiz o voto de Ana. E hoje, no primeiro dia da campanha, olha só, ela mandou esse testemunho ontem, tá? Ontem foi o primeiro dia, hoje nós estamos no segundo dia da campanha. Recebi a minha vitória. Consegui alugar o galpão por um valor ainda melhor e sou grata a Deus pela sua vida, porque desde que fiquei viúva, o Senhor Jesus enviou pessoas para cuidar de mim. Obrigado pelas suas orações. Não é o que eu estou falando aí, gente? Nós não estamos aqui inventando coisa. Nós estamos falando, sabe, de princípios milenares que estão na Bíblia Sagrada e que as pessoas às vezes não sabem. Jejum é arma espiritual, voto é arma espiritual e oração, então, você sabe, se tem alguém aqui que ama a oração, sou eu. Eu sou um intercessor, tá? Eu sou um intercessor, amo intercessão e eu sei do poder da oração. E hoje eu quero falar sobre o segredo para resolver os problemas. Aí você diz: eu quero saber esse segredo. Então anota aí, porque hoje você vai receber o segredo para resolver os problemas. E cada pessoa que está entrando, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like, isso ajuda muito, tá? Para que o YouTube mande para outras pessoas, então deixa aí o teu like. E eu quero pedir também que você me ajude a compartilhar essa oração. Se você pode, manda agora para um grupo da família, para um amigo, alguém que Deus colocar no teu coração. Você vai ser um canal de Deus hoje para abençoar alguém. Amém? E hoje, aqui através dessa palavra, você vai entender o que eu tenho falado sempre sobre compartilhar.
Eu tenho sempre falado aqui, e às vezes as pessoas pensam, né, que é só para o benefício do canal compartilhar. Com certeza, mais pessoas inscritas, mais pessoas assistindo, é uma bênção para o canal. Só que não é sobre isso. É sobre abençoar alguém com uma palavra de Deus. Eu já perdi as contas. N testemunhos de pessoas que, na hora que iam fazer uma bobagem, receberam uma palavra, uma oração, exatamente no momento que estavam, desacursoados da vida. Então você nunca sabe. Às vezes a gente imagina, né, que a vida das pessoas está tudo bem, está tudo perfeito, e só Deus sabe. Só Deus sabe, às vezes, o tanto de tempestade que aquela pessoa está enfrentando, o tanto de limite que ela já chegou na vida. Então, seja um canal de Deus para abençoar alguém, amém? E abençoe a vida das pessoas com alegria, compartilhando as orações. Em Jó 42:10, a Bíblia diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Quem é que mudou a sorte de Jó? Deus. E o que ele estava fazendo? Orando por ele? Orando para Deus abençoar os negócios dele? Orando para Deus curar ele? Orando para Deus restituir a família dele? Não. Jó estava orando pelos seus amigos, que para mim eram mais amigos da onça do que amigos de Jó. Mas a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos outros. Olha o segredo aqui. Às vezes, a gente está orando pelo nosso problema, pela nossa dificuldade, mas Deus está te apontando para a dor de outra pessoa. Você diz, Senhor, resolve a minha casa. E Deus diz assim, ajude alguém a levantar a casa dele. Você diz, Senhor, cura a minha dor. E Deus diz, ore por alguém que está ferido. Não foi uma nem duas vezes que eu subi no púlpito precisando de oração e dei tudo de mim ali em cima daquele púlpito. Ou seja, me coloquei nas mãos de Deus, não me importei com o horário, não me importei com a dor da minha garganta, não me importei com a dor do meu corpo. Simplesmente caminhei rumo ao altar e entreguei tudo que eu podia entregar da parte de Deus. Quantas vezes acordei para fazer a oração das 6 da manhã, doente, quase que, me arrastando para frente da câmera para poder gravar, para poder cumprir o meu compromisso. Entenda, não estou falando sobre mim, mas estou dizendo que a minha vida de servir as pessoas, a minha vida de servir a Deus, sempre me abençoou. Talvez o segredo de Jó é o segredo que você não está cumprindo. Aqui tem um princípio espiritual que a maioria das pessoas não pratica. O reino de Deus, a chave da colheita está na semente que você planta na vida de outro. É isso, o reino de Deus é plantar sementes. Tem gente que só quer receber, mas ela não dá. Ela quer uma palavra de Deus sempre para a dor dela, mas ela nunca deu uma palavra para a dor de alguém. Ela quer, que alguém a ajude, mas ela não ajuda ninguém. Nós vemos que as pessoas estão irritadas. Nós vemos que as pessoas estão, centradas nos projetos delas, na dor delas. Esses dias eu estava pensando, tem certas coisas que eu nem precisava me envolver. Não precisava me envolver com certas coisas. Eu não precisava estender a mão para certas coisas. Mas eu faço isso porque eu sei que sempre volta para mim. Sempre vai voltar para mim. Sempre vai voltar para mim. Por quê? Porque aquilo que você faz pelo outro é uma lei espiritual, vai voltar para você. Às vezes as pessoas ficam tão, preocupadas com a recompensa. E o que eu vou receber se eu fazer isso?
E o que eu vou receber se eu fazer aquele outro? E ninguém me reconhece na igreja. E ninguém nota o meu trabalho. Se é essa colheita que você espera, sabe, você tem um sério problema de mentalidade. Porque essa é a menor colheita que alguém pode ter. Eu vou repetir. A menor colheita que um homem pode receber aqui nessa terra, a menor colheita, a menor, é o reconhecimento e o elogio dos outros, a aprovação dos outros. É a menor colheita que alguém pode receber. Aí você diz, mas e qual é a melhor colheita? A melhor colheita é aquela que você recebe de Deus. A melhor colheita é aquela que você recebe de Deus, o reconhecimento, o aplauso e a aprovação. É a melhor colheita de todas. Essa é a mais grande, essa é a mais abundante, essa é a mais próspera. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Em Provérbios 3:27, olha o que a Bíblia diz. Quando estiver em seu poder fazer o bem, não o negue a quem dele precise. Tire as mãos do seu problema e ajude alguém. Eu também já fiquei muito concentrado nos meus problemas. Hoje eu oro mais pelos outros do que por mim. Eu tento fazer mais pelos outros do que eu tento fazer por mim. Na verdade, se você perguntar se eu tenho problemas, sim, eu tenho problemas. Mas alguns eu resolvo, outros eu não consigo resolver. E o que eu faço é ajudar os outros a resolver os problemas deles. Eu nunca me neguei a dar uma direção para uma pessoa. Eu nunca me neguei, sabe, a dar uma ajuda para uma pessoa que precisa de ajuda com o sonho dela ou com uma confirmação que ela está buscando da parte de Deus. Eu nunca me neguei a isso. Às vezes, quando você tenta resolver tudo sozinho, você fica frustrado, ansioso, triste. Mas quando você decide abençoar alguém, Deus entra naquilo que você não consegue tocar. Eu aprendi que enquanto você cuida da dor do outro, Deus cuida da sua dor. Então eu tô lá, sabe, cuidando da dor do outro, ajudando o outro, liberando uma palavra para o outro. Deus está cuidando da minha dor. Deus está aqui, ó, cuidando das minhas costas, colocando a mão sobre a minha cabeça, porque é o princípio que Jó praticou. Ou seja, você não tem que trabalhar na empresa que você está, você não tem que trabalhar para ter um salário no final do mês. Você tem que trabalhar para fazer aquela empresa prosperar. E então você vai prosperar. Aí você diz, mas como isso? Eu não entendo isso. É o princípio de José. A Bíblia diz que na casa de Potifar, ele fez Potifar prosperar. Na prisão, ele fez a prisão prosperar. E no Egito, ele fez o Egito prosperar. E como é que acabou José? Poderosíssimo. Poderosíssimo. Por quê? Porque ele sempre entrou nos lugares, não por um salário. Ele entrou nos lugares, todo lugar que ele entrou foi para servir, para fazer aquele lugar prosperar, para fazer aquela pessoa prosperar. Ou seja, ele nunca esteve de olho no que o outro tinha, mas em como ele poderia agregar na vida do outro, como ele poderia ajudar o outro. Só que na nossa cabeça, a gente tem que fazer as coisas só pela gente. Porque, e eu vejo pessoas muito traumatizadas com isso, que inclusive no livro que eu vou lançar amanhã eu vou tocar nesse ponto. Tem gente que é muito traumatizada e ela pensa, ninguém me ajudou, então eu não tenho que ajudar ninguém. Ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca me deu nada. Você já viu essa conversa? Nunca ninguém me deu nada. Você sabe por que nunca ninguém te deu nada? Porque você também nunca deu nada para ninguém. Eu sei que essa é uma coisa dura que eu estou falando aqui, mas é a verdade. Às vezes a gente reclama da falta de reconhecimento, mas isso é uma coisa assim que jamais nem deveria sair dos nossos lábios. Porque na verdade isso é um tipo de
de limitação emocional, um tipo de mentalidade escassa. É a mais escassa que tem. É a mais escassa, é a mentalidade mais escassa que tem. Porque o reconhecimento é a menor colheita que alguém pode ter. É a menor colheita que alguém pode ter. Então entenda uma coisa. Jó, ele foi restaurado quando ele orou pelos seus amigos. Jó estava doente, ferido, enlutado, humilhado, mas a virada aconteceu quando ele parou de olhar apenas para sua própria dor e intercedeu pelos outros. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e ele lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. A cura de Jó, olha que tremendo isso, a cura de Jó estava conectada à oração que ele fez por alguém. Então, sabe, pare de esperar pelos outros. Tudo que você fez por Deus, pelo reino, pelas pessoas, pelo teu patrão, pelos teus amigos, pelos teus familiares, pode ninguém ter reconhecido isso, mas Deus com certeza vai reconhecer. Você sabe por que você não recebeu colheita disso ainda? Porque você ainda está aguardando com que os homens te deem essa colheita. Você está aguardando o reconhecimento dos homens. Pare de aguardar o reconhecimento dos homens e você vai receber a colheita que vem de Deus. Amém? Não peça mais reconhecimento. Esqueça reconhecimento. Esqueça reconhecimento. É uma chave muito poderosa que eu estou compartilhando com vocês hoje aqui. Tá? Esqueça o reconhecimento e entre no fluxo divino, que é receber a colheita de Deus. Eu entrego essa palavra ao teu coração agora. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Escreva aqui a promessa de hoje. A promessa de hoje, aqui no voto de Ana, é despertar profético. Deus vai te despertar para o plano de Deus, vai te despertar para a tua identidade profética, tá? Deus vai te despertar para essas coisas. E amanhã, gente, eu vou trazer aqui para vocês o meu livro novo. Amanhã será o lançamento oficial. Eu vou lançar amanhã aqui no canal, tá? Aí sexta e sábado eu vou lançar na Escola de Profetas, que nós teremos aqui em São Paulo. Vai ser incrível. E no domingo pela manhã eu vou lançar na igreja que eu congrego, certo? Então, vai ser uma benção. O nome do livro é Mentalidade de Alto Nível. Pense grande. Tá? É um livro assim totalmente diferente dos que eu escrevi, mas ele é um livro cheio do profético. E uma das coisas que eu falo no livro é que ser uma pessoa profética mudou muito a minha mentalidade. Ser uma pessoa profética me fez pensar fora da curva, sabe? Me fez sair do sistema. É isso. Ser uma pessoa profética mudou a minha mentalidade. E eu compartilho esses ensinos dentro do livro. E amanhã eu vou falar mais dele, tá bom? Amanhã eu vou falar dele aí, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, eu quero te abençoar. Amém? Hoje é o segundo dia desse voto e agora nós vamos orar. Nós vamos entrar diante de Deus. Nós vamos entrar diante de Deus e vamos ver milagres. Amém? Você crê nisso? E quero pedir a você, já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você quiser, compartilha com outras pessoas. Se você quer se inscrever para vir nessa Escola de Profetas, de repente o Espírito Santo está falando aí ao teu coração para vir, né? Entre em contato com a minha equipe. Vai lá no meu site www.vinicius17.com.br. Você pode se tornar nosso aluno na academia e vir nessa Escola de Profetas. Vai ser maravilhoso, tá? Vai ser tremendo essa Escola de Profetas. Eu convido você a estar com a gente e domingo pela manhã eu vou estar ministrando e eu creio em grandes coisas aí que Deus está preparando. Amém? Você pode compartilhar com outras pessoas? E se você quer apoiar o canal aqui, de repente Deus coloca no teu coração de fazer isso, vá até o meu site www.vinicius17.com.br. Ali você veja como você pode apoiar o canal. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E a minha oração, Pai, é que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos. Eu quero falar com prósperos. Eu quero declarar que eles são prósperos. Eu quero desejar o melhor de Deus aqui dessa terra para cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Eu quero desejar um bom casamento. Eu quero desejar, Senhor, filhos abençoados, honrando pai e mãe. Eu quero declarar filhos prósperos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo, abençoe esta casa, abençoe essa família, tira todo o atrapalho, tira toda a confusão, tira todo o prejuízo que essa família, que essa casa tem tido.
E eu quero declarar, Pai, um tempo novo, um tempo de grande crescimento, um tempo de grande avanço. Eu quero declarar um avivamento dentro dessa casa, a salvação de todos dessa casa, a promessa de Atos 16 se cumprindo dentro desse lar. E, Pai, que a nossa mentalidade seja uma mentalidade disruptiva, uma mentalidade que creia que Deus tem o melhor para nós. Uma mentalidade que olhe para o outro, que pense em semear no outro, que pense em ajudar o outro, e dessa forma também seremos ajudados e recompensados por Ti. Por isso, Pai, eu oro por todo aquele que está doente para que seja curado. Tira as dores do corpo físico dessa pessoa, Jesus. Nós oramos agora para que a cura total e completa esteja sobre ele, esteja sobre ela. Opera milagres, Pai, traga respostas de oração. E aqueles que estão nesse voto, Pai, no voto de Ana, que eles sejam firmes e fiéis, e profetizamos em nome de Jesus Cristo um despertar profético na vida dessa pessoa e na sua casa. A partir de hoje, ela vai ser direcionada, ela vai ser impulsionada para aquilo que é teu desejo, para aquilo que é teu plano na vida dela. Amém e amém. Eu creio nisso. Amém? E se você crê também, pega aí e compartilha para alguém. Eu não vou nem explicar mais, porque agora você ouviu a palavra e você entende do poder disso, de compartilhar. Então compartilha com alguém e amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Paz e prosperidade, Deus abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que da mesma maneira que Ana alcançou o seu milagre, fazendo um voto ao Senhor e recebendo uma palavra profética, e coisas que ela não podia fazer, coisas que ela não conseguia viver, o Senhor tornou possível. Que cada pessoa que está nesse propósito de Ana, que venha alcançar o seu milagre e que venha viver o extraordinário. Nós oramos para que aonde há impossibilidade, aonde há morte, aonde há dor, que resplandeça a luz de Jesus Cristo, que a vida de Deus seja liberada, que o poder de Deus venha sobre ti agora. Nós declaramos a vida de Deus tocando em cada área da tua vida, restaurando o casamento, restaurando a vida dos filhos, restaurando a saúde, restaurando a empresa, os negócios, as finanças, restaurando o emocional, o interno, em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Pai, que nada, absolutamente nada, pode impedir o agir de Deus na vida dessa pessoa. Por isso, Pai, ouça o clamor dos teus filhos, que estão aqui clamando, que estão aqui nesse propósito, colocando diante de Ti, crendo que o Senhor fará muito mais do que eles pensam ou do que eles imaginam. Assim como o Senhor fez na vida de Ana, eu creio, nós iremos viver grandes experiências com Deus aqui, grandes milagres, grandes manifestações de Deus. Senhor, e a minha oração é para que a glória de Deus enche essa casa, a glória de Deus enche esse lugar, que este lugar, Pai, aonde se está ouvindo essa oração, que agora, neste momento, seja tocado por Deus. Eu digo a toda insônia, a toda perturbação, a toda confusão, a todo atrapalho, cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos vitória, declaramos vida e vida abundante e declaramos a operação sobrenatural de Deus agora. Jesus, aquele que está colocando a fé em Ti, toca com Teu poder, toca, Jesus, toca com Teu poder, toca nesse pedido de oração, toca nesse pedido de oração. E a palavra do dia de hoje é, Senhor, que esta pessoa não vai ficar sem direção. Em nome de Jesus, a palavra profética que eu libero sobre eles é que eles não vão ficar sem direção. Deus irá revelar,
seja por meio de uma profecia, seja por meio de um sonho, seja por meio de uma visão, seja por meio de uma impressão no Espírito, seja na palavra, haverá confirmação, essa pessoa não ficará perdida, ela não ficará no escuro, ela receberá um norte, ela receberá uma palavra do alto. Assim oramos, assim cremos, assim declaramos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos oficialmente começando hoje o nosso propósito chamado Voto de Ana, com palavras proféticas. Ana não podia engravidar, fez um voto a Deus e recebeu uma palavra profética. Além de Ana ter sido abençoada, de ter gerado um bebê, o Senhor, daquele dia em diante, abriu a madre dela e ela teve outros filhos, mas ela cumpriu. Ela cumpriu o que ela votou a Deus. A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolos. Também diz que é melhor não votares do que votares e não cumprires. Mas se você não se arriscar um pouco, se você não ousar em fé, como que você vai viver coisas novas? Tem coisas que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Às vezes eu vejo pessoas que não querem se comprometer, elas não querem ter responsabilidade, porque elas pensam, não, eu nunca consigo ir até o fim, eu paro no meio, então eu não vou entrar, porque é melhor que eu não entre do que eu entrar e depois eu não cumprir. Você lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu apenas 1. O que tinha 5 multiplicou e conseguiu 10. O que tinha 2 multiplicou e conseguiu 4. Mas o que tinha 1 talento, ele enterrou. E Jesus chamou ele de mau servo. E sabe por quê? Porque ele não multiplicou, ele não foi responsável, ele não assumiu riscos de multiplicar o que Deus entregou nas mãos dele. Tem certas coisas na nossa vida que nós temos que assumir certos riscos. Talvez até hoje você nunca cumpriu um propósito até o fim, mas você pode ir até o fim nesse propósito. E eu vou estar aqui junto com você. Nós vamos, caminhar juntos. Você pode pegar na minha mão e nós vamos caminhar juntos aqui nesse propósito, os 21 dias, se assim Deus permitir. Por isso, se você está entrando agora nessa oração, você não veio na oração da manhã, não tem problema. Agora mesmo, assuma um compromisso e faça um voto a Deus. Serão 21 dias orando às 6 da manhã, às 18 horas. Mas eu não orei a oração da manhã. Ora agora. E amanhã de manhã você não falta. E se você, por causa de trabalho ou por causa de viagem, não poder estar no horário da oração, quando você chegar do trabalho, você faz a oração. É só não quebrar o propósito das 6 e das 18. Então dá para começar agora. E se você quer começar agora e você não estava na oração da manhã, escreve aqui nos comentários. Eu faço um voto a Deus. Serão 21 dias. 21 dias no propósito. 21 dias clamando, 21 dias orando aqui. E nós veremos a glória de Deus. Amém? E a minha fé não está em mim. A minha fé está na palavra, que diz que Deus não falha. Amém? Eu quero dar aqui alguns testemunhos. E você vai se impressionar com esses testemunhos. Olha o testemunho da Maria Cristina. Ela escreveu assim: fazem mais de 4 anos que te acompanho, compartilho suas orações e para a glória de Deus e por suas intercessões, minha mãe foi curada do câncer e eu fui curada de cistos nas mamas e na tireoide, além de problemas no coração. Também me casei com um servo de Deus e amigas contam testemunhos através do compartilhamento das orações. Olha que coisa linda que Deus fez na tua vida. Curou do câncer, né? A tua mãe curou você de cisto, casou, né? Olha a operação do nosso Deus aí. Glória a Jesus. Também recebi o testemunho da Liege e ela escreveu assim: ouço suas orações desde agosto de 22, todos os dias às 6 e às 18.
E desde então recebi inúmeras bênçãos, respostas de oração, livramentos. Pedi pela minha mãe que teve uma paralisia facial após procedimentos e não sabíamos se voltaria ao normal. Ao orar junto na oração, eu pedi por ela, então ela sentiu uma forte dor e a face voltou ao normal naquela madrugada. Deus é fiel, Liege. E também recebi o testemunho da Simone. Ela escreveu assim: há cerca de 3 anos eu senti um nódulo no meu peito direito, já com coloração roxa, medindo 5 centímetros, segundo a médica. Ela solicitou exames e biópsia, e um dia, ouvindo uma de suas orações, o Senhor profetizou sobre uma mulher de 37 anos, que tinha um nódulo no peito direito, dizendo que ela poderia fazer o exame, pois não existiria mais nódulo. Naquele momento, tomei posse dessa palavra para mim com toda a fé, pois eu estava exatamente com 37 anos e vivendo aquela situação. Mesmo angustiada, eu criei que já estava curada. Quando minha mãe e minhas irmãs perguntavam, eu dizia com convicção que não tinha mais nada. Fiz os exames de mamografia e ultrassom e, para a glória de Deus, não existia mais nódulo. Ele havia desaparecido. Esse Deus é incrível! Glória a Deus! Amém! Você pode dizer para todo mundo que você vê milagres, que você ouve milagres, que Deus é real na tua vida. Amém? Peço a você que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e me ajuda a compartilhar para pelo menos 10 pessoas. Alguém próximo de você precisa dessa oração. Seja um canal de Deus agora. Que Deus te use. Que Deus te use para abençoar alguém, para ser conforto para alguém, para ser cura para alguém. Amém? Pega o link dessa oração e seja usado por Deus. E você que ainda não deixou o seu nome para a gente orar, o seu pedido de oração, vá até o meu site, tá? Coloca teu pedido de oração lá no meu site. Nós vamos imprimir. Nós vamos levar para esse evento que nós teremos esse final de semana, chamado Escola de Profetas. Eu vou colocar em cima do altar, e nós vamos clamar a Deus pelo teu pedido de oração. Amém? Vai ser incrível, é um ambiente profético, certo? A Escola de Profetas é um ambiente profético. Então vá lá no meu site, vá lá e coloque seu pedido de oração. Nós vamos imprimir, vamos levar para o altar. E convido você, nós temos ainda algumas vagas. Se você quiser participar da Escola de Profetas, entre em contato com a minha equipe. Lá no site tem os contatos da minha equipe, você chama eles e reserva o seu lugar. Talvez você mora no estado de São Paulo ou fora do estado de São Paulo e você me pergunta, será que vale a pena? Tudo que não for por fé é pecado. Tem coisas, é como eu disse, se a gente não se desafiar, agir por fé. Pedro teve que colocar o pé para fora do barco. É pela tua fé. É pela tua fé que Deus vai falar contigo. É pela tua fé que você vai aprender a ouvir a voz de Deus. É pela tua fé que você vai ser tocado de uma forma sobrenatural. É pela tua fé. Não é pela minha, é pela tua fé. Amém? Então, eu convido você. Nós hoje começamos esse propósito, certo? Eu comecei ministrando pela manhã sobre a importância de nós buscarmos uma direção diária para a nossa vida. E a palavra profética sobre a tua vida é que não vai faltar direção, certo? Não vai faltar, porque o nosso Deus, quando clamamos a Ele, Ele nos dá direção. E Deus vai dar direção para você. Hoje, você tem que entender o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus é a chave para ter as veredas endireitadas. Entenda, esse texto não diz para você reconhecer Deus só na igreja. Não diz para você reconhecê-lo só nas crises e nos dias maus, mas está dizendo que você deve reconhecer a Deus nos teus relacionamentos, nos teus negócios, nas tuas mudanças, nos teus projetos, nas tuas amizades, nas tuas decisões para a empresa, decisões para o teu ministério. Ou seja, incluir a Deus em tudo. Incluir a Deus em tudo, absolutamente tudo. Senhor, devo comprar. Senhor, devo me mudar. Senhor, devo permanecer. E mais, se Deus já deu uma direção
e não falou nada diferente. O que vale é a direção que ele já te deu. O que eu mais vejo são pessoas sendo influenciadas por outras pessoas. Elas saem do emprego, elas saem da igreja, elas se mudam de lugar, tudo por influência dos outros. Deus não falou nada com eles. Deus não falou nada com eles. Eles se movem porque os outros estão se movendo. Nem sempre você tem que se mover porque o outro está se movendo. Na verdade, nem sempre não. Nunca você deve se mover porque o outro está se movendo. Você tem que se mover por uma palavra de Deus, por uma direção de Deus. O que Deus tem para mim é meu. E o que Deus tem para você é seu. E muitas vezes a direção que Deus vai dar para mim vai ser diferente da direção que Ele vai dar para você. Entende? Agora, se Deus disser para você me acompanhar ou para eu acompanhar você, obedeça. Mas que seja a voz dele. Seja a voz dele. E não a força do homem tentando nos manipular. Não a força do homem tentando nos dirigir. O caminho da sabedoria, por isso que nós estamos lendo aqui nesse texto, é que primeiro nós devemos consultar a Deus e depois damos o passo. Então, sem consultar a Deus, nada feito. E se Deus não falar, aí você não se movimenta. Mas Deus promete nos dar direção diária. A Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece. Só reconhece. Senhor, coloco diante de ti essa situação, me ajuda. E a Bíblia diz que ele endireitará aquela situação que você não consegue endireitar. Em Mateus 6,11 a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o pão nosso é diário. E a direção também é diária. Assim como o pão nosso de cada dia, ele é uma provisão diária, Jesus nos ensinou a fazer essa oração, o pão representa a palavra. Tem palavra todo dia para você. Tem direção todo dia para você. Ou seja, tem uma direção de Deus para a minha vida e para a tua vida todo santo dia. Palavra fresca, direção fresca do céu para nossas vidas. Ou seja, Jesus, ele não ensina aqui a pedir o pão da semana. Ele não ensina a pedir o pão do mês, ele ensina o pão de cada dia. Ou seja, a cada dia tem pão. A cada dia tem provisão, a cada dia tem direção, a cada dia tem resposta, a cada dia tem solução para os meus problemas. É o pão nosso de cada dia. Tem gente tentando vencer hoje com uma direção velha, uma experiência antiga, um método antigo, uma sensibilidade antiga. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Busque-me hoje, porque hoje eu tenho uma direção viva, fresca para você no dia de hoje. Eu não quero, ouvir a Deus só quando eu vou à igreja. Eu quero ouvir a Deus todo santo dia. Eu preciso ouvir a Deus. Deus já me tirou de cada enrascada. E toda vez que eu não ouvi a Deus, eu me dei mal. Então, para mim, é crucial ouvir a Deus. É crucial seguir uma direção de Deus. É por isso que a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser renovada a cada dia, a cada despertar. E isso você tem que entender que a direção de Deus para a tua vida é que vai te livrar de todo mal e de todo prejuízo que muitas vezes está, anunciado já. Mas se você é alguém que ouve a Deus, ele pode te desviar daquilo que já está no teu caminho para te prejudicar. Aí você diz assim: puxa, mas Deus faz isso? Deus faz isso. Deus nos dá direções tão poderosas, tão incríveis, capaz, de nos desviar daquilo que é ser destruidor no nosso caminho. Deus é poderoso e nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos seguir a sua instrução. Essa é a palavra para mim e para ti no dia de hoje. Amém? Nesta quinta-feira, não esqueça, nós vamos ter o lançamento do nosso livro Mentalidade
de alto nível. Pense grande. Eu sei de uma coisa, que a mentalidade, a sua vida muda se a sua mentalidade mudar. Metanoia. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu creio que vai ter muita gente que vai mudar completamente de vida ao mudar a sua mentalidade. Amém? Eu creio nisso. E esse livro está vindo, sabe, para fazer exatamente isso, para preparar você para viver algo extraordinário no teu futuro, em nome de Jesus. Quinta-feira eu vou lançar aqui para vocês, tá? E sexta e sábado vou lançar ele dentro da Escola de Profetas, domingo vou lançar ele na igreja, e então vai ser dias aí de lançamento desse livro maravilhoso, Mentalidade de Alto Nível. Eu estou com uma expectativa muito boa e, sabe, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes aí em nome de Jesus. Você pode deixar sua curtida aqui nesse vídeo, você que não deixou ainda, e compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Deixa eu orar por você, amém? E nós vamos juntos aqui, ombro a ombro, um ajudando o outro a permanecer firme nesse voto a Deus, certo? O voto não é comigo, o voto é com Deus. E eu creio, vai ser algo maravilhoso, incrível, poderoso, esse propósito que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos no pão de cada dia, na renovação diária, e que a cada dia o Senhor tem uma direção para a nossa vida. Eu quero declarar, não vai faltar direção, não vai faltar instrução, não vai faltar a solução para esse problema, não vai faltar a sabedoria, o conselho divino. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor, fala conosco e não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal, Pai. Oramos em nome de Jesus, declarando que nada impedirá o agir de Deus na nossa vida. Declaramos em nome de Jesus que pessoas serão visitadas por Deus, receberão respostas, receberão até mesmo ideias disruptivas para vencerem situações desafiadoras, a romperem bloqueios em o nome de Jesus. Senhor Jesus, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. A minha oração, ó Deus, é para que a unção de Deus quebre os julgos agora. A unção de Deus, Jesus, toque-os com o teu poder agora, que todo peso espiritual seja removido dessa casa, seja removido desse ambiente e que a alegria, a paz do Espírito, a vida de Deus, a glória de Deus, a Shekinah do Senhor toque neste lugar, toque neste ambiente. E nós oramos declarando a vida de Deus. Em nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus, que toda dor renda-se a Jesus, que todo medo renda-se a Jesus, que toda ansiedade renda-se a Jesus. E que essa pessoa sinta o toque sobrenatural de Jesus Cristo. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. E se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o nosso site www.vinicius7.com.br. Todo sábado eu tenho um programa de televisão na Rede TV. Ore por nós. Que Deus abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza. Confiamos em Jesus. E oramos agora por toda pessoa que está em algum tipo de tratamento para depressão, para ansiedade, tratamento para o câncer, e declaramos saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Jesus, toque com o teu poder agora na vida de todo aquele que está doente, e nós dizemos a toda enfermidade, a toda dor e a todo mal, renda-se ao nome e ao poder de Jesus Cristo.
Senhor, nós cremos na Tua presença aqui e que a Tua presença entre em cada lugar, que a glória de Deus entre nessa casa, que a glória de Deus toque nesse corpo, restaurando completamente no nome de Jesus. Oramos, Pai, declarando a vida do Senhor, tocando em cada pessoa, no nome de Jesus, aonde há morte, que haja vida, aonde há dor, que haja agora cura. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida e que todo atrapalho, toda inveja, toda contrariedade, em nome de Jesus, caia por terra e que envergonhados e confundidos sejam todos aqueles que contenderem contra ti, que contenderem contra a tua casa, que contenderem contra o teu trabalho, em nome de Jesus. E declaramos que a vida de Deus, o sangue de Jesus Cristo, está cobrindo a nossa vida e todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, guarda nossos filhos, Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. E pedimos a unção de Deus sobre a nossa vida, nos capacitando, nos habilitando. Pedimos ideias divinas. Pedimos vitórias sobre crises, sobre dificuldades, sobre todo tipo de limitação. E pedimos a tua bênção. Libera da tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Senhor, opera vitória nos teus filhos, opera milagres na vida deles, em o nome de Jesus, e que haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa agora. No nome de Jesus, toque-a com o teu poder, Pai, e toque-a com a tua graça. Que o favor do Senhor seja liberado sobre essa pessoa abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E declaramos os Salmos 91 sobre ti e sobre a tua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Em nome de Jesus, que todas as bênçãos desses Salmos 91 repousem sobre a tua casa, repousem sobre a tua vida, em o nome de Jesus. E eu libero palavras proféticas sobre ti. Vai avançar, vai crescer, vai haver avivamento dentro da tua casa. O toque de Deus está sobre ti, está sobre a tua casa. E que todos na tua casa sejam cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa te conduzir com a voz dele, com a direção dele. Que o Senhor tire do teu caminho aquilo que não é dele. E que o Senhor coloque no teu caminho as oportunidades do céu, os ajudantes do teu destino, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Se você crê, declare eu creio aqui nos comentários. Também quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube mande essa oração para outras pessoas. Amém? Deixa, é muito importante para a gente. E eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas. Seja um canal de Deus para abençoar. Eu vou dizer uma coisa para você. Fazem 3 anos que eu estou na televisão. E muitas vezes a televisão ela não se pagou. Mas o Senhor tem abençoado
para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas através dos programas de televisão. Por isso nós continuamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV e eu vejo o favor de Deus sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque toda vez que você lança semente, Deus libera a bênção sobre a tua vida. Lance a semente. Pega aí o link da oração e manda para outras pessoas. Você vai ver que quando você compartilha, quando você ajuda uma outra pessoa, semeando a palavra de Deus na vida dela, isso volta para você multiplicado. Deus te abençoa. Então pega o link da oração e seja usado por Deus agora. Manda essa oração a alguém próximo de você. Pode estar num desespero, pode estar numa dúvida, pode estar buscando uma palavra de Deus para a sua vida e você vai ser o canal de Deus para isso. Então compartilhe essa oração em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar alguns testemunhos aqui para você. Olha o que Deus tem feito aqui através das orações. Eu recebi o testemunho da Kathleen e ela escreveu assim: eu quero agradecer por ter me ajudado na minha cura. Um dia, em uma live, você disse que havia uma mulher com muita coceira no braço e que por causa disso a pele já estava até modificando. Eu recebi essa palavra e fui curada. Nunca mais o meu braço coçou. Agradeço por tudo que o Senhor Jesus Cristo tem feito até hoje na minha vida. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, Kathleen. Recebi o testemunho da Mari também. Ela escreveu: acompanho o canal e as orações há mais de 4 anos, desde que alguém compartilhou comigo. Desde então, Deus tem falado muito comigo e tenho recebido muitas graças. Minha filha estava grávida de uma gestação de risco e ficou a maior parte da gestação internada. Pensei que iria perder a minha filha. Ela estava com diabetes descontrolada, pressão arterial descontrolada, tinha tudo para dar errado com ela e com o bebê. Mas me apeguei às campanhas todos os dias, de manhã e à noite. A bebê nasceu prematura, de 8 meses, e correu tudo perfeitamente bem para a honra e glória do Senhor. Meu Deus é lindo e maravilhoso. Não tenho palavras para mensurar o tamanho da nossa gratidão. Agradeço pela vida da minha filha e da minha neta Isabela, que já vai fazer 8 meses. Deus te abençoe e muito obrigado por estar sempre conosco em oração, nos ensinando a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, irmã, que testemunho bonito. E o testemunho também da Daniele. Ela escreveu assim: graças às orações, eu recebi a cura de um mioma no ovário e na mama. Gratidão e glória a Deus. Olha só, nós temos muitos testemunhos aqui de pessoas que são abençoadas através das orações. Você está vendo por que você tem que pegar firme nas orações? Você está vendo por que, sabe, a oração tem que fazer parte da tua vida? E olha só, amanhã nós vamos ter um propósito muito especial. Nós vamos começar o voto de Ana. O voto de Ana com palavras proféticas. Vai ser incrível, gente. O voto de Ana com palavras proféticas. Eu quero que você entenda uma coisa, e isso é muito importante. Ana fez um voto a Deus. Ela cumpriu o voto a Deus. E depois de ela ter cumprido o voto a Deus, a Bíblia diz que ela teve mais filhos. Ou seja, uma mulher que não conseguia gerar. O Senhor fez um milagre na vida dela. Mas houve uma palavra profética também de Eli aí nessa história. Então nós vamos fazer 2 coisas. Nós vamos fazer um voto de 21 dias sem quebrar a oração das 6 e das 18. Amém? É um voto a Deus. E a Bíblia diz que é melhor não votares do que votares e não cumprires. Mesmo que você não consiga às vezes fazer no horário da oração, tá? Mas é um voto de 21 dias. É um voto de 21 dias sem quebrar. Nem sábado, nem domingo, 21 dias. E cada dia eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Amém? Nós cremos no sobrenatural de Deus. Quem vai fazer o milagre é Ele, quem vai operar é Ele. Nós apenas vamos pegar as ferramentas que Ele nos deu, que é a oração, o voto e a palavra profética. E vamos usar essas ferramentas na oração, certo? Então eu quero convidar você, vai começar amanhã, esse voto de Ana e palavras proféticas. Eu convido você a estar junto com a gente, certo? Vai ser incrível. Amanhã às 6 da manhã começa esse propósito. E você que quer participar desse propósito, já declare aqui nos comentários: eu estou dentro. Escreve aí: eu estou dentro. Amém? Eu creio no poder do voto, né? Como você sabe, eu tenho votos na minha vida. A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolo, né? Eu tenho 2 votos na minha vida. Por que eu fiz votos na minha vida? Por que eu tenho votos? E daí até esses dias alguém perguntou para mim se
os votos que eu tinha era por quanto tempo, né? Eu fiz 2 votos por toda a vida. Tá? Eu fiz 2 votos por toda a vida. Um dos votos que eu fiz foi de não beber refrigerante, tá? E o outro voto foi de não comer arroz, né? E eu gostava, e gosto, eu acho ainda, das 2 coisas, tanto do arroz quanto do refrigerante. Aí alguém diz, não, mas isso é bobagem. Bem, quando eu estava passando por lutas que eu não conseguia vencer, eu fiz esses votos e consegui vencer, certo? Então eu acredito muito no poder do voto, né? Não aconselho ninguém a fazer, eu não estou aconselhando você a fazer, porque é uma coisa muito da pessoa, é ela que tem que decidir fazer o voto, certo? Então eu quero convidar você a fazer esse voto de 21 dias, não vai ser um simples, não é um jejum, é diferente, é um voto. São 21 dias aqui sem quebrar a oração da manhã e a oração da noite. E volto a dizer, se você não conseguir estar no horário, não tem problema, ora depois, mas não quebra o propósito, certo? Nós vamos orar pela manhã e às 18 horas. E um detalhe, eu vou tentar fazer num tempo um pouco menor as orações para que você consiga fazer, tá? Então, às vezes eu passo, né? E um outro detalhe importante, eu vou começar às 6 horas em ponto. Eu não vou começar às 6h07, 6h10 como eu tenho começado, tá? Eu vou começar às 6 horas em ponto a oração e das 18 horas também, vai começar às 18 horas em ponto, ok? Então, você é nosso convidado e convida outras pessoas a participar desse propósito que nós vamos começar amanhã. Se chama o Voto de Ana com Palavras Proféticas, tá? O Voto de Ana com Palavras Proféticas. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso e eu creio. Eu creio no poder de Deus, eu creio na ação do Espírito Santo. Amém? Muito bem, eu quero continuar a palavra que eu comecei hoje pela manhã. Nós temos falado sobre a importância de governar a nossa atmosfera, de governar o nosso dia. Em Romanos 5,17 a Bíblia diz, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Tanto eu quanto você fomos chamados para reinar. Deus nos chamou para reinar. O que significa reinar com Cristo? Bem, entenda, Deus te chamou para governar e não para ser governado. Você não precisa ser governado pela opinião dos outros, pelo mau humor de alguém, por uma crítica, por uma notícia ruim ou até mesmo por um atraso. Você é rei sobre a sua atmosfera. Significa que você tem que se preocupar só em agradar a Deus. Você não vai conseguir agradar todo mundo. E vou dizer mais, se você tentar agradar todo mundo, você vai falhar. É uma coisa que não tem como agradar todo mundo. Como que Jesus governou aqui nessa terra? Jesus governou não sendo influenciado pela agenda dos homens, mas sendo totalmente submisso ao plano de Deus e ao propósito de Deus. Então, se você estiver submisso ao plano de Deus, à vontade de Deus, você vai governar. Porque as pessoas sempre vão querer, sabe, que você viva na agenda delas. As pessoas vão querer que você faça o que elas acham que você tem que fazer. Mas você tem que seguir uma direção de Deus. Você tem que seguir uma palavra de Deus. Você tem que seguir o que Deus tem para a tua vida. O segredo é esse. O segredo é fazer o que Deus quer que você faça. É isso, viver o propósito dele. Isso é governar. Quando você não vive mais, sabe, pela vontade dos outros, mas você vive pela vontade de Deus. E existe um mistério aí. Existe um mistério quando você decide reinar com Cristo. Quando você decide viver sob o governo de Deus. Você é regido pelas leis do reino. Você é regido pela vontade do Rei. Por isso, governe com Cristo. Aprenda a viver sem ser influenciado pela opinião dos outros e pela vontade dos outros. Você é rei sobre sua atmosfera. Outra coisa que eu aprendo está lá em 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se nós queremos governar sobre a nossa atmosfera, nós temos que escolher bem quem senta à nossa mesa.
quais as maiores decepções que um ser humano tem na vida, tá? De modo geral, é confiar nas pessoas erradas. É colocar gente na mesa que amanhã ou depois essa pessoa não vai ser íntegra com você, não vai ser leal com você. São as maiores decepções que todos têm, todos sem exceção. Agora, se eu quero governar sobre a minha atmosfera, eu tenho que começar a escolher quem vai ter acesso à minha vida, quem vai se aproximar e sentar na minha mesa. Nem todo mundo que está perto deve ter acesso, porque a gente parece que tem uma inquietação de dar acesso a todo mundo da nossa vida. A gente não pode, dar acesso a todo mundo. E isso não é o plano de Deus. Isso não é o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus na nossa vida, o propósito de Deus é que venhamos ter sabedoria e discernimento espiritual sobre tudo que está ao nosso redor. Algumas pessoas drenam a sua fé e outras alimentam a sua visão. Algumas pessoas são como águias, elas te levantam. Outras são como abutres ou até mesmo como galinhas, elas te mantêm preso ao chão. Nós devemos entender o seguinte, que conexões e destino têm tudo a ver. Então, com quem eu me conecto pode alterar o meu destino. Com quem eu me conecto pode travar, pode de alguma maneira, me impedir de viver o que Deus ele tem reservado para a minha vida. Eu aprendo também em Lucas 17, verso 1. Olha o que está escrito: é inevitável que venham os escândalos. Não deixe a ofensa governar a sua atmosfera. Jesus disse que as ofensas viriam. A gente não quer, mas elas vêm. Pessoas nos ofendem, pessoas nos entristecem, inclusive a gente acaba às vezes ofendendo as pessoas, entristecendo as pessoas. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: isso vai vir, e você vai ter que aprender a lidar com isso. A ofensa pode bater a porta, mas você decide se ela vai entrar ou não. Alguém pode te ignorar, alguém pode te criticar, alguém pode te tratar mal, mas você pode dizer uma coisa: eu escolho permanecer em paz. Eu não vou perder a minha paz. Entenda, isso não vai impedir você de tomar alguma atitude, certo? Impulsiva. Mas você tem que entender uma coisa: perder a paz é um negócio diabólico. Ainda que você venha ter que muitas vezes resolver o problema com a ajuda de Deus, com a sabedoria de Deus, com a direção que Deus vai te dar, é você quem escolhe se aquilo ali vai tirar a sua paz ou não. É por isso que nós temos que aprender a orar mais, para colocar todas as coisas sob o controle de Deus. Nós precisamos colocar todas as coisas sob o controle de Deus. Tem muita coisa que vem para tentar tirar a nossa paz. Talvez hoje tenha acontecido alguma coisa com você, para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria, para tirar, o brilho dos seus olhos. Mas você vai ter que aprender a permanecer em paz, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. E outra coisa que eu aprendi é que se eu quero governar no meu dia, Salmo 59:16, a Bíblia diz: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria o teu amor. Davi não controlava Saul, mas ele sabia adorar a Deus. Saul era um rei louco, desequilibrado, perturbado, mas Davi era um adorador. E é isso que você pode fazer. Você não pode controlar algumas pessoas, mas você pode adorar a Deus. E enquanto você adora a Deus, Deus te dá vitória sobre teus inimigos. O que você não pode é ficar pensando em maneiras, de controlar certas situações na sua vida. Talvez o teu erro seja esse. Você está tentando controlar demais as coisas. Faça o que você pode. E o que você não pode, adore a Deus.
Adore a Deus e deixa Deus controlar a tua vida, deixa Deus dirigir os teus passos e você vai ver como as coisas vão mudar. E eu encerro essa palavra ensinando você que ou você governa sobre a sua atmosfera ou ela vai governar você. Por isso, antes de sair de casa, sempre declare: hoje eu governo sobre meus pensamentos, hoje eu governo sobre minhas respostas, hoje eu governo sobre minhas atitudes, hoje eu entrego a minha paz. No Salmo 118, 24, a Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada dia, grave isso, porque é uma verdade, cada dia pode ser bom, se você aprender a colocar tudo sobre o governo de Deus. Cada dia pode ser bom. Amém? Eu creio nessa palavra e compartilho essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora e quinta-feira agora vou estar lançando o meu novo livro chamado Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande. É um livro extraordinário, é um livro incrível. Eu recebi inclusive os parabéns do pessoal da editora sobre esse livro. Quinta-feira eu vou lançar ele aqui para vocês, daí sexta e sábado eu vou lançar na Escola de Profetas, certo? E vai ser algo maravilhoso. Estou com uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer. Teremos Escola de Profetas essa semana, se Deus assim permitir, e vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Temos 3 preletores que vão estar nessa escola e as maiores experiências, ou melhor, as melhores, eu posso dizer, oportunidades que Deus me deu na vida aconteceram dentro da Escola de Profetas. É um ambiente profético, é um ambiente que não é, as pessoas pensam o nome, né? Escola de Profetas é para ensinar a ser profeta, não. Tá errado. A Escola de Profetas não é para ensinar a ser profeta, é para ensinar a ouvir a Deus. E todos nós, independente de você ser profeta ou não, de você ser pastor ou não, você pode ser um leigo, você pode ser um católico, enfim, você tem que aprender a ouvir a Deus. Você tem que aprender a ouvir a Deus. E esse evento que nós vamos ter de 2 dias vai ser presencial. E quem é meu aluno na academia vai poder assistir parte do evento, não todo o evento, mas parte do evento, vai assistir. Eu creio que vai ser algo, sabe, maravilhoso que vai acontecer nessa escola. E Deus vai falar conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora orar. Eu quero agora orar por você. Eu quero te abençoar. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que puder. E amanhã, você que entrou agora, se você não escutou o início da oração, vai lá e escuta agora, tá? Porque amanhã nós vamos começar o voto de Ana e palavras proféticas. Voto de Ana com palavras proféticas. Serão 21 dias. 21 dias o voto de Ana. Eu convido você a estar com a gente. É um propósito, é uma corrente de oração. E eu convido você a estar com a gente. Inclusive, por que eu quero? Deus pode me dar 100 guerreiros aqui para compartilhar, né? Eu creio nisso. Deus pode me dar 100 guerreiros. Nós estamos aqui com milhares de pessoas nesse momento. Eu creio que 100 pessoas podem compartilhar, talvez 1000, talvez 10.000 que estejam aqui ou mais. Me ajude a compartilhar. Convida outras pessoas a participar desse voto de Ana com palavras proféticas. Eu já falei para vocês, eu fiz votos em coisas na minha vida que eu não conseguia vencer. Eu não conseguia vencer e naqueles momentos eu fiz voto. Aí você pergunta assim, você não se arrepende que agora você vai viver todos os dias da sua vida, né, cumprindo esses votos? Não me arrependo. Tem votos que você faz para a vida toda. E tem votos que você faz apenas por um curto período. É o que nós vamos fazer no voto de Ana, tá? Vão ser 21 dias de voto. 21 dias de voto. Eu creio nisso, tá? E você que não colocou teu nome ainda lá no meu site, vá lá no meu site, coloca teu nome lá, tá? Porque eu vou imprimir todos os pedidos de oração e vou levar para a Escola de Profetas que nós vamos ter essa semana, ok? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor, gratidão. Estamos no 12º dia desse propósito do Deus do impossível. E acreditamos, ó Deus, que grandes coisas aconteceram nesse propósito.
Grandes liberações houve. Nós cremos, ó Deus, que esses 12 dias foram dias de milagres. E aqueles, Pai, que viveram com intensidade esse propósito, que oraram, que se colocaram diante de Deus, eu peço, traga respostas a eles, Pai. Traga respostas a cada um deles em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor derrame graça, derrame favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Prospera eles, Pai. Abre portas para eles, que o Deus do impossível reverta essa situação na empresa. O Deus do impossível reverta, Senhor, esse contrato. Reverta essa situação na justiça. Meu Deus, que o Deus do impossível reverta esse quadro clínico agora. Eu quero declarar saúde a todo aquele que está doente. E nós invocamos o nome de Jesus declarando: um milagre está acontecendo, o sobrenatural está entrando, a vida de Deus está manifestando e sinais e maravilhas vão acontecer na vida daqueles que creem em nome de Jesus Cristo. Jesus, toque-os com o teu poder agora e toque-os com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe? Compartilha essa oração com outras pessoas, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas, e que Deus derrame graça, Deus derrame favor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Paz e prosperidade a todos, que o Senhor abençoe e que o Senhor derrame favor sobre a tua vida. Até mais, queridos.